O Exército revogou 3 portarias, medidas do próprio Exército, que regulavam o rastreamento e posse de armas. Na verdade, o rastreamento de armas e munições. Alguns projetos na Câmara já querem modificar esse decreto, essa revogação, para voltar ao texto antigo. Eu converso sobre o tema com os deputados Capitão Augusto, do PL de São Paulo, e Aliel Machado, do PSB do Paraná. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate em versão digital. Olá, deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Deputado Aliel, bem-vindo. Olá, Daniela. Olá, colega Capitão Augusto. Uma alegria participar com vocês. Bem-vindo, deputado Capitão Augusto. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. O Aliel também. É um prazer muito grande realmente vir aqui estar debatendo esse tema que é a nossa praia e a Frente Parlamentar de Segurança tem o maior interesse nisso. Vou começar perguntando ao deputado Aliel Machado, que é autor de um desses projetos de decreto legislativo para suspender essa decisão do Exército. Deputado, por que o senhor é contrário a essa modificação proposta no último mês? Bom, porque, na minha opinião, ouvindo especialistas, é uma tremenda irresponsabilidade por parte do governo que acabou tomando uma medida muito mais política do que técnica. São vários fatores que nos levaram a apresentar esse PDL para suspender esses decretos, que são decretos abusivos e que, inclusive, estão sob investigação do Ministério Público Federal. Nós pudemos perceber que está tendo uma interferência política nessas decisões do Exército, e se nós entrarmos no mérito dessa discussão, é o cúmulo do absurdo, em plena pandemia, o governo revogar decretos do próprio governo que visam ter controle sobre a origem e a destinação de armas e munições. Nós estamos falando sobre o controle de um dos temas mais importantes quando se trata de segurança pública. Por isso, o nosso projeto, o nosso PDL, o nosso intuito de revogar essas decisões que não são nada técnicas e que podem trazer prejuízos irreparáveis para o nosso país. Deputado Capitão Augusto, o senhor concorda com essa afirmação? Essa portaria pode prejudicar e levar a um descontrole na venda e distribuição de munições e armas? Bandeira nossa da questão da flexibilização do porte e posse de arma, respeito a posição do deputado Aliel Machado, assim como o pessoal da esquerda, realmente sempre se posicionaram contrário a qualquer tipo de flexibilização do posse e porte de armas. Porém, nós, da bancada da segurança, da Frente Parlamentar de Segurança, temos um posicionamento contrário. Então, essa questão do controle é uma questão que a gente até concorda, está discutindo, está debatendo com o deputado Aliel Machado, com o pessoal da esquerda, que sempre se posicionaram contra essa questão armamentista, né, que nós sempre tivemos como uma bandeira principal. Achamos que foi um grande erro a questão do desarmamento, do plebiscito, que sequer foi respeitado. Então, é uma questão que, para nós, até podemos estar abertos ao diálogo para flexibilizar alguma coisa. Mas nós concordamos com o teor do que foi editado pelo presidente Bolsonaro, pelo governo federal, porque nós consideramos que isso realmente é um direito do cidadão, assiste realmente ao cidadão, e da forma como está, iria realmente complicar muito a questão do direito ao posse e à porte de armas. Mas nós estamos também abertos ao debate para estar verificando quais pontos em essencial que o pessoal da esquerda tem contrário a esse posicionamento, para que a gente possa chegar a algum consenso. Quais seriam, deputado Aliel Machado, quais seriam esses pontos específicos aí que o deputado está questionando? Quais seriam os que o senhor defende? Bom, eu respeito muito também todos os posicionamentos e é papel do parlamento fazer esse debate. O capitão Augusto é uma pessoa muito preparada, respeitosa, que tem um diálogo de trabalho, mas é preciso ponderar algumas coisas. São duas discussões. A primeira é sobre a legalidade das ações e não sobre o mérito. A segunda é sobre o impacto dentro do mérito dessas medidas. A lei do desarmamento ela não foi descumprida. O plebiscito que tratou desse tema tratava sobre a possibilidade de você comercializar ou não as armas. Hoje é permitido o comércio de armas no Brasil. Inclusive, basta olhar o acesso das pessoas em relação a esse assunto.
é permitido que uma pessoa hoje tenha a posse de uma arma. O porte é uma situação um pouco mais difícil, mas também discutível. O segundo assunto é sobre a legalidade das ações do governo. Quando nós estamos tratando desses decretos, nós estamos tratando do rastreamento de cartuchos e de armas. O porquê não ter o controle? Isso favorece milícias, não é nem as pessoas que querem ter uma arma ou não. Essa é uma discussão, como eu disse antes, que está sendo investigada pelo Ministério Público Federal por atos ilegais do governo, coisa que nós não podemos aceitar, independente do mérito desse debate. Uma outra questão importante é que nós não somos radicalmente contra fazer essa discussão. A lei do desarmamento hoje no Brasil já permite as pessoas terem arma e, recentemente, nós aprovamos na Câmara dos Deputados, eu votei favorável a, por exemplo, facilitar você ter a posse de arma dentro das propriedades rurais, porque nós sabemos da necessidade, nesse ponto específico, de atender essa demanda. Então, nós não trabalhamos dentro de nenhum radicalismo, nós trabalhamos dentro de números que mostram que o acesso irrestrito, você liberar a quantidade absurda, por exemplo, de 600 cartuchos por pessoa na compra de armas, como o governo queria fazer anteriormente, liberar a compra de fuzil por pessoas físicas, são coisas absurdas, na nossa opinião, que dentro do contexto que nós vivemos no Brasil, não iria atender o problema da segurança pública, que é um problema do Estado. Hoje a pessoa não tem 10 mil reais para comprar uma arma simples, para poder fazer toda a legalização dela. Então, uma discussão que precisa ser feita, o debate deve acontecer, nós sabemos que nenhum tipo de extremismo de qualquer lado é o caminho. Agora, é importante separar, quando a gente está discutindo o mérito dessa ação que cabe ao Congresso Nacional, essa discussão não é uma discussão que deve ser feita por decreto, não deve ser feita por medida provisória, essa é uma discussão que tem que ser feita por lei, e o Congresso Nacional tem que legislar sobre isso, sobre o mérito dessas ações. A outra discussão é sobre a legalidade do presidente que fez um discurso político para se eleger, que prometeu isso aos seus apoiadores, que iludiu as pessoas achando que isso resolveria o problema de segurança pública, que é um problema grave no país, que precisa ser discutido, que precisa ser resolvido com uma série de medidas, mas que, infelizmente, esse não é o caminho, nós entendemos dessa maneira. Deputado Capitão Augusto, pegando esses dois pontos aí principais que o deputado Aliel Machado levantou. O primeiro, o método utilizado para essa liberação, que foi por uma revogação de portarias, gerando inclusive dúvidas se houve interferência do governo no Exército, conforme a investigação citada pelo deputado Aliel. E o segundo, o próprio mérito. Equipes técnicas do Exército tinham estabelecido essa portaria como forma de poder rastrear armas e munições em casos de crimes, inclusive, porque já houve desvios de munições até de forças de segurança pública. E essa revogação traz um formato aí de mais de 10 anos atrás, tecnologicamente ultrapassado. Como é que o senhor vê esses dois pontos? Bom, primeiro, essa questão do controle das armas já existe, as armas são todas numeradas, já sabemos realmente da origem, todo o rastreamento que é feito, as próprias munições, toda munição é numerada. Então, esse excesso de controle tentando impor, na verdade, acaba inviabilizando o comércio e a utilização de armas e de munição. Então, você já existe um controle que é eficiente, que controla. Nós estamos falando de armas não registradas, não estamos falando de munição clandestina sem numeração, em hipótese alguma. Então, a esquerda, o próprio Machado, deputado, pode questionar números, quantidade de munição, que eles não entendem ser adequada, mas nós entendemos que é o número adequado. Então, nós pegamos realmente esses decretos do presidente, que foi apresentado, depois ele retirou, nós conseguimos aprovar 2/3, que foi realmente o porte cedido o porte de arma rural, né, que é a posse cedida, que tivemos o apoio até do pessoal da esquerda. Depois nós tivemos também dos CACs, dos colecionadores, atiradores e caçadores, tivemos também o apoio da esquerda para a aprovação desse projeto. Falta o último agora, que nós estamos lutando para conseguir aprovar, que são das categorias, onde já se viu um policial trabalhar durante 30 anos, 35 anos, combatendo as facções criminosas, o crime, e quando ele aposenta, ele não tem o direito ao porte de arma. Então é algo descabido, algo que realmente não tem condições. Nós aceitamos limitar, sim, o número de pessoas que tinham direito a esse porte de armas,
mas tem essas categorias, como os profissionais da área da segurança, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, as guardas municipais, agentes penitenciários, que precisam também ter o direito à sua integridade física, à segurança sua e da sua família. Então, nós estamos lutando nesse último ponto que ficou dos decretos presidenciais que foram apresentados, para estar votando, que está ainda esse ano. Essa questão do controle, volta a falar, já existe um controle que é eficiente, que controla através da numeração de cada arma. Cada munição tem o seu número registrado, então você sabe da fábrica, de onde saiu, sabe a fábrica indica onde que foi enviado aquela arma, aquela munição, também do que é estabelecimento comercial, que foi comercializado. Existe já um registro. Agora, o que eles estão propondo, o que estava acontecendo, é um excesso, um rigor burocrático tão grande que inviabiliza a comercialização. Então, neste ponto que o presidente, o governo, estão corretos realmente em apresentar esse novo decreto, flexibilizando para evitar que o excesso de burocracia acabe, de certa forma, fazendo o que a esquerda queria, que é o desarmamento. É você dificultar o excesso às armas e às munições. Então, nesse ponto específico, volta a falar que já existe um controle de armas e munições. Deputados, a gente está chegando ao final do nosso tempo, então eu gostaria que os senhores fizessem em 1 minuto suas considerações finais e as expectativas aí para votação ou não desses projetos de decreto legislativo que restituem à legislação as portarias que foram recentemente revogadas pelo Exército. Deputado Eliel Machado. A área técnica do Exército diz que é necessário ter esse controle de rastreabilidade e que não ter esse controle beneficia milícias e grupos armados que cometem crimes. O Ministério Público Federal diz a mesma coisa e tem 2 investigações acontecendo. A legislação diz que cabe ao Congresso Nacional definir regras sobre a lei de armamentos. Nós defendemos que nenhum tipo de extremo deve ser o tom adotado. Por isso, aprovamos armas para os CACs, aprovamos armas para os produtores rurais, dentro das suas propriedades, poderem utilizar, poder ter essa segurança. De maneira irrestrita, achar que liberar armas sem controle, 600 cartuchos para as pessoas vai dar segurança, é uma ilusão. Nós respeitamos o debate, ele tem que acontecer, agora, respeitando a legislação e tomando muito cuidado pela gravidade do tema que está sendo discutido. Obrigada, deputado. Deputado Capitão Augusto, 30 segundos para suas considerações finais e sua avaliação sobre a possível restituição ou não do texto revogado pelo Exército. A bancada da segurança hoje aqui é a maior da Câmara, tem 204 parlamentares, nós temos certeza absoluta que vamos convencer, sim, demonstrar que é o correto esse caminho. Já tivemos o apoio até da esquerda para aprovar a posse estendida do porte de arma rural e também das categorias, dos CACs, né? E agora nós também vamos comprovar que esse é o caminho mais certo, mais correto para flexibilizar o posse e porte de armas como direito do cidadão. Obrigada, deputado. Nós chegamos ao fim desta edição do Câmara Debate. Eu sou Daniela André e conversei com os deputados Eliel Machado, do PSB do Paraná, e Capitão Augusto, do PL de São Paulo. Obrigada por sua audiência e até a próxima edição.